Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Cleber Soares, com mais um vídeo novo aqui no canal. Estamos juntos de novo. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, queridos, hoje. Nós estamos com as nossas Bíblias abertas em 1 Coríntios, no capítulo número 11. Nós vamos falar dos versículos 23 até o 28. Amados, deixa eu falar uma coisa com você, assim, com toda sinceridade. Esse assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. Esse assunto não é de brincadeira. Às vezes nós falamos, nós abrimos olhos de Deus, inclusive os meus olhos precisam ser abertos também cada vez mais, e os seus olhos. Mas essa parte que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está falando diretamente da boca de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo ministrando sobre a boca do apóstolo Paulo, que ele vem falar conosco neste dia. Portanto, eu vou estar lendo a palavra de Deus, escute isso, eu vou estar lendo a palavra de Deus, meus irmãos, e você vai ficar atento que nós vamos estar lendo aqui. Porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós não estamos levando isso aqui a sério. E isso aqui, queridos, é para todos aqueles que estão em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. Quer dizer, o que é isso? O corpo da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se você não está nesta comunhão, se você, querido, primeiro passo, você precisa ser batizado. Ser batizado para remissão de pecados. Você precisa de ter noção, como está lá em Marcos do Evangelho, São Marcos capítulo 15, versículo 16. Diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Esse batismo é aquele mesmo João Batista que é para a remissão de pecado. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, apesar de não ter pecado, ele entrou naquela água, naquele rio, né, para ser batizado também, para nos avisar que aquilo ali era a parte certa. Ele não tinha pecado, mas ele estava ali mostrando, dando um exemplo que nós deveríamos fazer aquilo ali. Porque quando Jesus nasceu, ele já cresceu, mesmo Jesus. Mas eu e você não, querido. Quando nós nascemos, até lá mais ou menos 9, 10 anos, sei lá por aí, nós éramos crianças. Aí, vou batizar para quê? Se nós não temos pecado. Nós nascemos com o pecado de Adão. Rapaz, o pecado de Adão é o pecado de Adão. Você acha que uma criança partir para a eternidade? Vou ser sincero, você fala comigo aqui no amor. Você acha que se você partisse para a eternidade, quando você era um bebê, você ia para o inferno? Não, você fala você sincero, querido. Nós vamos ser sinceros. Portanto, esse batismo é para remissão de pecados. Senão o próprio Jesus não dizia: deixai vir a mim todas as criancinhas, todas, ele disse todas, porque das tais é o reino dos céus. Ele falou: é do reino dos céus. Então não perturba minhas crianças, deixa as minhas crianças fragadas para perto de mim. Então, se você quiser ficar perto de Jesus, você tem que ser como uma criança. Eu sou pecador. Sim, aí você vai batizar. Aí você vai estar lá no Evangelho de Marcos e vai entender. Então, só lá em várias passagens da Bíblia, não vou citar várias passagens que falam sobre o batismo. E não é batismo de criança, não. Não tem aqui na Bíblia, querido, um batismo de criança. Tem apresentação de criança. A criança tem que ser apresentada, tem que ser apresentada lá, o sacerdote da igreja. É isso aí. Nos tempos de Jesus era o contrário, né? Lá, além de ser circuncidado, não é? Ainda era apresentado ao sacerdote. Aos 7 dias ele era circuncidado, 7 ou 8 dias circuncidado, e até os 40 dias levava o seu sacerdote e se era apresentado em 12 etapas. Com nós também não é diferente. Veja bem, hoje essa circuncisão, que seria os 7 dias, você pode mudar o tempo que você quiser, mas precisa ser apresentado ao sacerdote. Aí o tempo que você quiser, o importante é você apresentar a criança ao sacerdote, né, no templo. Isso aí que manda as escrituras. Agora, o batismo só vai vir quando você tiver pecado.
Aí você mesmo vai entender, eu sou um pecador. Pode ter certeza que o próprio sacerdote, se ele for um leitor da Bíblia e conhecer da Bíblia, vai te falar. Ele vai te falar, olha, não, você passa pela razão, porque agora o que você está fazendo, não, se tu partir para a eternidade, já é benção. Tá? Ah, não, sacerdote, mas tem lá os negócios lá para uma ajuda lá, então não tem nada disso. Então, morreu, acabou. Então é melhor você batizar, pelo menos você tem que batizar, e depois de você batizar, agora eu quero ler com você. Depois que você for batizado, tendo noção dos seus pecados, agora eu quero falar com você. Vem comigo aqui. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu quero ler com você só alguns versículos, porque é muito grande isso aqui, viu? Tá? Mas eu quero ler com você os versículos 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Nós vamos comer isso aqui, nesses poucos minutos que nós temos. Vamos ver o que nós vamos entender. Se você tiver o Espírito Santo, querido, fica tranquilo. Ele vai abrir a sua mente. Se você tiver, fica tranquilo. Agora, se tu não tiver, procura rápido, corre rapidamente. Porque isso aí foi dito lá pro João Batista. Foi dito lá pro João Batista: olha, eu batizo com água, mas vai vir um aí que batiza com o Espírito Santo. E esse Jesus falou: fica em Jerusalém, porque eu vou ressuscitar o terceiro dia e vou subir ao céu. Assim que eu chegar lá, o Espírito Santo vem. Fique tranquilo. E vocês fizeram, querido. E mais de 500 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. E aí daí para lá, você vai comer na sua Bíblia, você vai entender. Mas o passo é esse aqui, querido. Primeiro, batismo para remissão de pecados, né? E depois, querido, participar disso aqui, que é muito importante. Vem comigo aqui, e você vai ver comigo, não é eu que tenho razão, eu não, se essa palavra tem razão ou não. Essa, querido, é a palavra de Deus. Aqui contém a palavra, como você quer entender. Nós temos isso aqui, querido, como GPS para o céu, querendo eu ou não, é o GPS, não tem outra saída não. Se você tiver outra saída, pode até ficar com ela para você, porque eu já tenho essa daqui 100% garantido. É a palavra de Deus. Vamos ler aqui então, porque nessa eu acredito. Palavra de Deus, vamos lá aqui. Versículo de número 23 do capítulo de número 11 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo escreve falando aos Coríntios, olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Espera aí. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí Jesus já estava falando, o apóstolo Paulo só repetindo o que ele estava falando. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, Jesus dizendo: este é o cálice e um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Jesus falando, seu próprio Jesus falando. O 26 já diz assim: porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, querido, você está acompanhando? Acompanha comigo, vem comigo aqui. Portanto, isso é o 27, tá? Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha só, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28, olha só, diz assim: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu parei aqui, não vou continuar. Examina-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Você viu, amado, aqui a responsabilidade? Ele disse, querido, que se nós não comer da carne dele, que é o pão, que é a Santa Ceia do Senhor, que é servido nos templos, pelos diáconos, pelos apóstolos, sabe, que é servido, nós precisamos de comer. Mas para comer, pensa, está tudo bem? Eu posso comer? Posso eu comer?
Está tudo bem comigo? Será que a palavra de Deus está certa? Porque foi Jesus que disse: examinai, pois, o homem a si mesmo. E ele falou: examina, mas come. Não deixa de comer, não. Porque se você está aí, querido, veja bem. Se eu estou lá no templo e alguém está vindo me servir, é porque eu estou preparado. O que eu vou fazer no templo? Eu não tenho juízo. Eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo sem estar preparado? Isso aqui é muito sério, querido. Porque deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é tão sério, mas tão sério, que eu digo para você uma coisa com toda sinceridade. Tem religiões aí, irmãos, que elas servem só para algumas pessoas, inclusive só o sacerdote é que participa às vezes do pão e do cálice, sabia? Ele nem tem coragem de dar aos outros, eu não sei porquê, mas não dá, sabendo que só ele. E quando muito acontece, ele serve, sabe o que é? Só o pão. Aí o pessoal come do pão, mas só o sacerdote pega o cálice e toma. Tem, querido, isso é o que mais tem. Mas a multidão que está lá, não, eles não participa, não. Ele disse assim, ó, esse suco de uva, queridos, ou esse cálice que ele está falando aqui, é a mesma coisa, não é? Então ele fala assim: se você não tomar esse cálice, que é esse suco de uva, normalmente, é que simboliza o meu sangue, é o símbolo do meu sangue. Então, se você não tomar, você não tem parte comigo. Não tem parte. Então, o que nós temos que fazer, querido? Deixa eu te falar, quando nós fazemos uso daquele cálice, daquele suco de uva ali, querido, nós vamos ingerir. Como que está essa carcaça aqui? Deixa eu te falar uma coisa aqui, sem papa na língua, vou ser sincero. Pensa direitinho. Se você acreditar na Bíblia com a palavra de Deus, você vai pensar direitinho. Imagina você tomando esse cálice aqui, simbolizando o sangue de Jesus, em cima de um fedor de cigarro. Você acabou de fumar um cigarro. Eu não estou falando de maconha, não, nem esquece isso. Estou falando cigarro mesmo, normal, que você compra nas padarias, nos botecos por aí. Você fuma, tranquilo, você ingere aquela fumaça fedorenta e desce pelo seu corpo e vai agarrando pelas suas glândulas. E aí você ingere o sangue de Cristo. Deixa eu te falar aqui. Aí por isso que ele chegou lá e falou. Aí você acabou de assaltar uma pessoa, ou então você passou com você mentiu, você acabou de assaltar uma pessoa por algum tipo de palavra, qualquer coisa que você fez que seja grave demais, você não pode participar, não. Não, poder pode, né? Nós somos livres, faz o que você quiser, mas o risco é grande. O risco é grande. E se você continuar lendo, você vai ver lá na frente que há muitos que morreram. Dorme. Por quê? Morreu espiritualmente, outra vez, morreu de vez mesmo, querido. Não brinca com a palavra de Deus, não se tem sério demais, senhor. Esse trem é sério demais da conta. Aí você pega esse pão, é o corpo de Cristo, o corpo, a carne dele. A carne. Aí você pega esse pão lá que simboliza o corpo de Cristo e come aqui tranquilo, até mastiga tranquilo e desce. Rapaz, tu acabou de tomar uma cachaça? Não, você tá doido, rapaz? Eu tô em jejum. Toma vergonha, onde você tomou, rapaz? Você toma essa cachaça fedorenta, que ele deixa eu te falar. Você sabia que tem muitos sacerdotes aí que ministram a Santa Ceia e ele bebe também? Você sabia que tem ministro aí que fala do corpo de Cristo, fala do cálice que não pode beber, e ele acaba bebendo também do cálice e sai dali e vai tomar uma barrigudinha? Você sabe o que é barrigudinha? É cachaça, rapaz. É cachaça. Querido, isso aqui é sem papo na língua. Deixa eu te falar uma coisa. Ou a gente conserta ou não conserta, meu irmão.
Deixa eu te falar, a Bíblia não tem meio termo. O próprio Jesus disse, ou é quente, ou é frio. No meio, não tem nada. Aqui no meio não tem nada não, mano. Porque se você parar aqui no meio, ó, vomito você. E o vômito de Jesus não deve ser moleza não, mesmo. Não deve ser não. Não tente parar no meio, querido. Se você quer participar do corpo de Cristo, esforça-te para ter o corpo, beleza, santificado, para receber esse pão. Prepare-se esse corpo para receber o cálice, que é o sangue de Cristo, que você vai estar ingerindo. E se o seu sacerdote, só ele que participa e não te dá, sai fora desse cara aí. Porque tem religião aí, que eu sou sincero, só o sacerdote é que participa do cálice. Só ele. Aqui está falando que é todos. Aqui a Bíblia não está falando que é só sacerdote, é o contrário. Ele que tem que distribuir. Querido, se eu continuar lendo aqui, olha para você ver, eu vou só dar uma lida aqui no 34, mas algum, quer ver aqui, ó, olha só, espera aí, porque, olha aqui, por causa disso, há entre o 30, olha só, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Querido, você quer que eu continue lendo ou paro? Não, mas a minha Bíblia não é de protestante. Eu te perguntei se a sua Bíblia é de protestante. Eu falei alguma coisa aqui. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, meu irmão. Estou falando da Bíblia Sagrada. Não importa, eu estou falando. Se a sua Bíblia falou essa aqui, então bateu, pronto. Se não tem nada a ver, o que eu posso fazer? Me desculpe. Porque eu tenho visto nos dias atuais, nos dias que está se aproximando a volta de Cristo, tem muitas pessoas brincando com a palavra de Deus e tem sacerdotes aí que estão levando as coisas da maré mansa aí e levando seus fiéis também para o inferno. O cara acaba de fazer uma cerimônia religiosa, eu já vi isso com meus próprios olhos. Acaba de fazer uma cerimônia religiosa lá, dentro do templo. E depois ele sai com os convidados, uma cerimônia de casamento que eu estou falando. E ele vai, às vezes, para as festividades, né? Normalmente é normal. E lá os comungados, bebe cerveja tranquilo. Porque eu já vi, isso eu já vi. Eu já vi isso, querido. Infelizmente eu já vi isso. Não queria ver, mas já vi. Infelizmente. Ele estava lá falando da obra de Deus, pregando o evangelho, fez a cerimônia ali e agora está fazendo o que é errado. Lá no templo, fez tudo certo. E agora, fazendo errado, o que adiantou? O próprio Senhor Jesus disse, sede santo, como eu sou santo. Foi Jesus que disse, sede santo, como eu sou santo, Jesus dizendo. Então, querido, seguir essa santidade, eu te confesso, é muito difícil. É difícil mesmo. Mas ele disse assim, esforça-te. Esforça-te, porque a misericórdia do Senhor que nos ajuda, querido. Porque eu sou pecador, você é pecador, e seremos até Jesus voltar. Isso aí não adianta, não. Agora, tem uma coisa, vamos nos esforçar, porque está muito claro aqui, cuidado. Eu vou ler de novo aqui, olha. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não seguiram o que nós lemos logo aqui atrás. Para se santificar, para cuidar, para participar da ceia do Senhor. Querido, você sabe o que o próprio Jesus disse? Que muitos, mas milhares vão ser chamados, muitos. Pouquíssimos vão ser escolhidos. Onde nós estamos? Nós estamos no chamado ou nós estamos nos escolhidos? Nós estamos no reinado de Davi ou estamos no reinado de Saul? De que lado nós estamos? Saul foi colocado pelo povo lá e você viu o que aconteceu com Saul. No final da conta, arrumou lá uma confusão lá até morrer. Mas daí Davi foi um homem que ele seguiu até o fim. Ele pecou, ok, mas Deus perdoou ele e ele conseguiu como rei e teve uma morte normal praticamente. Então eu te falo, Davi foi chamado.
para ser rei. Saul não foi chamado. Agora aqui ele está dizendo aqui, de que lado que você está? De que lado que eu estou, querido? Não posso. Deixa eu falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Eu não estou preparado para ir para o inferno. Eu não quero ir para lá. Eu sei que é o inferno. Porque a Bíblia diz, e eu tenho noção, eu sei que é o inferno. Por isso que eu não sou doido de ir para lá. E sei que é o céu, por isso que eu quero ir para lá. Eu já fiz uma opção. Eu quero ir para o céu. E você? Qual foi a sua opção? Leia. E você vai ver. Queridos e amados irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pense nisso. Vamos para o céu ou não vamos? Você quer ir comigo para o céu? Porque eu estou indo para lá, querido, em nome de Jesus. Eu estou indo para lá. Eu e minha casa estamos indo para lá. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Querido, quem sabe você gostou dessa mensagem? É com você. Você pode acionar o sininho, você pode dar um like, você pode mandar para os seus amigos, para os seus companheiros aí, compartilhar, o que você achar melhor. Deus abençoe a sua vida. E um grande abraço de Cleber Soares e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.